Bom, meu amigo torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão, aqui no nosso canal do Gigante Vasco. E ele chegou, vascaíno. Lloyd Augusto, o angolano, que tanto falou, tanto sonhou, tanto esperou por uma chegada ao nosso Vasco da Gama. Enfim chegou o dia. Lloyd Augusto acabou de desembarcar em terras cariocas para ainda nessa sexta-feira realizar exames médicos e assinar o seu contrato de 3 anos com o Vasco da Gama. O Vasco que corre contra o tempo para ainda nessa quinta-feira regularizar o atleta para que o jogador possa estar apto a enfrentar o Flamengo nas semifinais do Campeonato Carioca. A gente, é claro, vai falar aqui nesse Acorda Vascão sobre a chegada do angolano, trazer aqui as primeiras palavras de Lloyd Augusto como jogador do Vasco da Gama e, além disso, também trazer muitas outras novidades, muitas outras informações. Vamos falar muito sobre toda essa confusão envolvendo o Vasco da Gama e Flamengo no Maracanã, porque do lado de lá os caras estão desesperados, não param de reclamar desse jogo sendo Nilton Santos. E eu acho que mais do que nunca, isso prova como a melhor decisão era de fato tirar esse jogo do Maracanã. Os caras estão reclamando, os caras estão gritando, estão fazendo barulho, porque queriam jogar no Maraca, a casa deles. Maracanã, quando o Vasco quer jogar, se fecha e o Vasco precisa quase ajoelhar para pedir para jogar no Maraca. Agora, sustenta. Foi o que eu disse ontem lá no Boa Noite Gigante. Flamengo, atura ou surta? Essa é a situação. Vai jogar no tapetinho. A gente vai falar sobre tudo isso. Teremos aí um Acorda Vascão muito agitado, muito movimentado, cheio de novidades e informações para todos vocês. Entretanto, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês, muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, tá? Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno e nós estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão sempre às 7 horas da manhã. O Fala Gigante pela parte da tarde e o Boa Noite Gigante para fechar o vídeo, com o vídeo da noite. Então, conto com você. Se inscreva, curta, compartilhe, ajude aí o nosso canal, venha fazer com que cada vez mais pessoas possam ter acesso ao canal do Gigante Vasco. Show, vascaíno! Vamos embora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, porque nessa manhã de quinta-feira, Lloyd Augusto desembarcou no Rio de Janeiro. O atacante angolano, que ontem, quarta, completou os seus 25 anos de idade, chegou agora, há poucos minutinhos atrás, para ainda hoje realizar exames médicos e assinar o seu contrato com o Cruz Maltino. Lloyd Augusto, jogador, que tanto pediu para vestir a camisa do Vasco da Gama, abriu live na semana passada reclamando de não estar ainda no Rio de Janeiro, reclamando do Alanyaspor, clube turco que detinha os seus direitos econômicos, não o liberar para vestir a camisa do Vasco, faltando treinos, levando multa para conseguir a sua liberação. Parece que tudo isso adiantou, Porque Lloyd Augusto definitivamente vai ser um jogador do Vasco da Gama. A gente ainda não pode falar que ele é um reforço, mas tudo caminha para que definitivamente isso aconteça. Apenas realizará os exames médicos e assinará esse contrato com o nosso Cruz Maltino. Lloyd, que não estava no Rio de Janeiro, Lloyd Augusto, ele saiu da Turquia na segunda-feira de madrugada, foi para Lisboa, Portugal. Em Lisboa resolveu resolveu algumas pendências de documentação que ele precisava ajeitar antes de vir para o Rio. Ficou segunda, terça e ontem em Lisboa e à noite de ontem, dia 26 de fevereiro, ele pegou um voo em direção à cidade carioca. Ele chega aqui no Rio de Janeiro após um bom ano, uma boa temporada, vestindo a camisa do Alanyaspor. Tem nessa temporada com a camisa do clube turco em 21 partidas, 2 gols marcados e 4 assistências. E na temporada passada também com a camisa do Alanyaspor, ele em 27 jogos marcou 3 gols e deu 2 assistências. Lloyd Augusto, que hoje vive o seu melhor momento na carreira com relação a participações em gols, ao número durante o jogo, um jogador que vem se tornando uma peça muito... Se tornou uma peça muito participativa para o Alanyaspor e tenho convicção que ajudará muito o nosso Vasco da Gama. Então, dê uma olhada aí nas palavras de Lloyd Augusto,
esse mais novo reforço do Vasco da Gama, que acabou aí de falar com a imprensa presente no aeroporto do Galeão. Lloyd, fala daí, tá animado ou não tá de vestir a camisa do Vasco da Gama? Bom dia, Lloyd. Seja bem-vindo ao Brasil, sobretudo ao gigante da colina. VTB Esporte, estamos com mais de 7 mil aparelhos conectados, a torcida muito empolgada para acompanhar a sua chegada. Quero saber a sua expectativa, ser jogador do Vasco agora, e a possibilidade até mesmo de estrear, quem sabe, no Clássico contra o Flamengo. Tá animado, Lloyd? Não era o que eu queria, eu estou feliz. Cheguei, as coisas estão a correr bem. E o que é? Vou fazer os exames, vou tratar de algumas documentações e se der para jogar no sábado, eu estou pronto. Lloyd, estamos aqui no canal Atenção Vascaínos, muitos aparelhos conectados, muita gente, a torcida do Vasco na expectativa da sua estreia. Você que é um jogador que falou, demonstrou nas redes sociais a sua vontade de estar aqui. O que significa para você vestir a camisa do Vasco, sua primeira experiência no Brasil, você vindo um jogador angolano, tem questão da língua também, do português. O que representa para você jogar no Vasco hoje? É um clube grande, todo mundo sabe a dimensão que o Vasco é, a pressão que é jogar no Vasco, mas é para isso que eu jogo futebol, eu nasci para isso. Então, vamos. Lloyd, deixa um recado para o torcedor vascaíno que ficou muito empolgado e abraçou, né, através das suas lives. Deixa um recado para o torcedor vascaíno. Que acreditem que as coisas vão dar certo. Obrigado, Lloyd. Acreditem. Então tá aí, né? Acabou de chegar aqui agora, né? Lloyd tirando foto aqui para o torcedor vascaíno. Lloyd caminhando. Meu amigo vascaíno, Lloyd Augusto é definitivamente uma figuraça, né, cara? Um jogador aí muito animado e parece estar muito feliz em vestir a camisa do Vasco. O Vasco que não tá pagando pouco, não, tá, por Lloyd Augusto. O Vasco, ele pagará de forma fixa ao Alanyaspor 8 milhões e meio de reais pela compra dos direitos econômicos do jogador. E ainda há no contrato, tá, metas, gatilhos que farão com que esse valor possa aumentar e chegar a 14 milhões e 200 mil reais. Quais são essas metas? Número de participações em jogos do Lloyd Augusto, número de participações em gols do Lloyd Augusto, no caso de gols e assistências, e também com relação a caso o Vasco da Gama se classifique para a Libertadores desse ano de 2025 ou para a Libertadores de 2026. Tudo isso está em contrato. O Vasco se classificando para a Libertadores desse ou do próximo ano, o Clube Turco vai receber 150 mil euros, algo em torno de 900 mil reais, 1 milhão de reais. Caso o Lloyd bata o número de assistências e gols que foi colocado em contrato, o Clube Turco receberá mais 150 mil euros, algo em torno de 1 milhão de reais. E caso o Lloyd Augusto chegue a um certo número de jogos durante essa temporada de 2025, o Clube Turco também colocará no bolso aí mais 700 mil euros, algo em torno de 4 milhões. E, aliás, 4 milhões de reais. Então, tudo está aí no contrato, tudo está em cláusulas contratuais, gatilhos que serão liberados se o Lloyd Augusto aqui na cidade de Carioca conseguir bater essas metas. Lloyd Augusto, que, volto a repetir, saiu ontem de Lisboa, comemorou o seu aniversário com os seus amigos em Portugal e hoje chega ao Vasco da Gama numa corrida contra o tempo para ser regularizado a tempo de estar apto para estrear com a camisa do Vasco depois de amanhã no Clássico dos Milhões. O objetivo é que Lloyd Augusto esteja pelo menos à disposição do técnico Fábio Carille. Caso Carille entenda que Lloyd não é uma peça importante para se utilizar nessa primeira partida das semifinais, o Lloyd Augusto pelo menos estará regularizado para enfrentar o Flamengo no segundo jogo das semifinais no sábado do dia 8 de março, certo? O Vasco tem que correr para regularizar o Lloyd Augusto hoje até às 11h59. É o prazo limite de inscrição para o Campeonato Carioca. A gente, é claro, vai esperar que dê tudo certo, que esse departamento jurídico do Vasco consiga agir com velocidade para que Lloyd Augusto, possa, quem sabe, fazer a sua estreia contra o Flamengo já nesse próximo sábado no Maracanã. Tempo para treinar ele terá. Amanhã o Vasco ainda treina o Newton Santos e a expectativa é que o Lloyd Augusto já faça, né, o seu primeiro treino com o elenco já amanhã, sexta-feira, dia 28 de fevereiro. Lloyd, que na semana passada abriu uma live nas redes sociais e falou muito sobre esse Vasco e Flamengo. E disse que o jogo contra o Flamengo
É uma partida que ele gostaria de arranjar confusão. Lloyd, tudo que você fala tem um peso. E parece que o que você quer pode se realizar. Só depende de você. O Vasco e Flamengo tá aí. O Vasco tá correndo para te regularizar e deixá-la à disposição do Fábio Carille. Vai jogar ou não vai? Dê aí, inclusive, uma olhada nas palavras de Lloyd Augusto, exatamente nessa live, feita pelo mesmo na semana passada, onde ele forçou um pouquinho a sua saída do clube turco e foi algo fundamental para a sua chegada ao Vasco da Gama. Parabéns! Dá lá parabéns, mano! Filha da mãe! Calma aí. Nada descarregativo. Eu tenho que ser feliz. Eu quero ir pro Brasil, vou fazer o quê? Já falei todas as línguas. Me deixar freedom. Me deixem ser feliz. Opa, foda-se. É complicado, já. Esse tipo de clube, eu não sei o que eu vou fazer. Não sei mais o que eu vou dizer. Meu Deus do céu. Nada. Depois eu vi que o Vasco O Vasco perdeu contra o Flamengo. Esse tipo de jogo que eu quero para fazer confusão. Meu amigo torcedor vascaíno, eu vim aqui nessa manhã para falar o seguinte para você. Estamos aí na meta e no objetivo de chegar à marca tão grande, cara, dos 148 mil inscritos. E eu conto muito com você. De verdade mesmo, vamos juntos nessa. Posso contar com a tua ajuda, é muito rápido, é muito fácil. É só você clicar nessa palavrinha, inscreva-se, que está aparecendo na imagem a você. Você não paga nada, você não tem trabalho nenhum. É só clicar num botão, cara. E você ajuda o nosso crescimento. Você faz com que o nosso canal cresça e chegue logo a essa marca tão importante. Além disso, deixe aí o seu like. Esse likezinho aí também é fundamental para a divulgação do nosso vídeo. Inscreva-se, cresce o nosso trabalho. E o like divulga esse Acorda Vascão. Então conto com você, hein? De vascaíno para vascaíno. E agora fica aí com o restante do vídeo, que tá cheio de informação para você. Valeu! Fui! E aí, meu amigo torcedor vascaíno, tá animado para ver Lloyd Augusto no Clássico dos Milhões? Será que vai dar certo esse louco aí vestir a camisa do Vasco da Gama? Deixa a sua opinião aí nos comentários. E vambora, né? Antes, como a gente também trouxe aí na imagem, conto com você, curta o vídeo, compartilhe, se inscreva. Faltam pouquíssimas pessoas para a gente chegar a essa marca tão importante, né, dos 148 mil inscritos, e eu conto muito com você. Vambora seguindo com o vídeo? Vambora trazer mais informações sobre o Vasco? E já que estamos falando sobre Vasco e Flamengo, vamos atualizar vocês sobre tudo o que está acontecendo fora das quatro linhas nesse Clássico dos Milhões, né? A Ferg que tentou aí, de todas as formas possíveis, impedir o Vasco de tirar esse jogo do Maracanã, né? O objetivo inicial da Ferg era, sim, fazer com que as duas partidas das semifinais do Campeonato Carioca fossem no estádio Jornalista Mário Filho, acontecesse no Maracanã. Não à toa, né? O Vasco ele faz o pedido de jogar em São Januário, a Ferg, através do BEP, recusa. O Vasco logo em seguida pede para levar o jogo para o Newton Santos. O BEP não libera a abertura dos portões Norte e Sul. Medidas, é claro, que sempre tentaram desmotivar o Vasco da Gama a tirar esse jogo do Maracanã. Além disso, também internamente, nos bastidores, nas conversas, a Ferg sempre deixou muito bem claro ao Vasco em si, aos dirigentes do Cruz Maltino, que esse jogo, ao ver da Ferg, deveria acontecer no Maraca e não longe dele. Ainda ontem, né, a informação que a gente teve é que a própria Ferg adiou uma reunião de segurança que iria acontecer para tentar convencer o Vasco a não enfrentar o Flamengo no estádio Newton Santos, né? O Vasco até mesmo ontem, até por volta de 5 horas da tarde, ainda não havia aberto a venda de ingressos para o primeiro jogo das semifinais do Campeonato Carioca, exatamente por conta de uma postura da Ferg. Mas tudo foi aberto, né? O caminho meio que abriu. O BEP ainda ontem também, ele liberou a abertura dos portões do setor norte e do setor sul do Engenhão. Portões esses que cada local, cada setor norte e sul tem 4 mil cadeiras, então mais ou menos 8 mil torcedores estariam privados de assistir a partida, assistir ao Clássico dos Milhões, 4 mil vascaínos e 4 mil flamenguistas. Para quem é do estado do Rio de Janeiro, para quem frequenta o estádio Newton Santos, sabe muito bem que as organizadas ficam exatamente no setor norte e no setor sul, né? Então, assim,
Iria até, olhando para um lado de segurança, ser pior, ao meu ver, dividir as organizadas para os setores leste e oeste. O melhor local realmente para as organizadas ficarem é no setor norte e no setor sul. E com a abertura desses portões, dada exatamente pelo BEP ontem, a situação vai ser um pouquinho até mais calma, mais segura, para que os torcedores possam ir tranquilamente para o estádio Newton Santos depois de amanhã, nesse próximo sábado. Então o BEP abriu, setores norte e sul abertos, assim como o setor leste superior, leste inferior, oeste superior e oeste inferior. A partida que mudou, tá? O horário, o jogo irá acontecer sábado, dia 1º de março, às 5h45. Inicialmente, a partida estava marcada para as 6 horas, mas agora mudou a hora, 5h45, 17h45, na TV Globo, no Premiere e no Sport TV. Estará sendo transmitido o jogo entre Flamengo e Vasco da Gama. Tanto o jogo de ida no sábado, quanto também o jogo de volta no sábado, dia 8 de março. Nilton no tapetinho, né? O Vasco botou o pé na mesa e vai levar esse jogo para o estádio Newton Santos. Muito se falou, né? Muito se reclamou, muito se questionou. Por que o jogo no Newton Santos? Que loucura! E aí ontem, ou aliás anteontem, na terça-feira, o dirigente do Flamengo, ele numa reunião que aconteceu na FERJ, após o término da reunião, ele meio que questionou o fato do Vasco ter levado a partida para o Newton Santos. Ele até diz, o Coutinho, há uma semana atrás, estava reclamando do gramado sintético e agora o Vasco vai e leva a partida para o Newton Santos, onde o gramado é sintético. Entretanto, é importante lembrar para esse mesmo dirigente, né, que o Coutinho ele faz parte da instituição Vasco da Gama. O Coutinho não manda em nada no Vasco. Quem manda no Vasco é o Vasco. Então, se o Vasco quiser levar o Vasco e o Flamengo para a Sibéria, vai levar, independente da opinião de Felipe Coutinho. E ontem até o próprio Marcelo Santana, ele falou sobre essa situação por ser questionado exatamente sobre isso. E o diretor executivo do Vasco, ele disse, né, a gente pode ter uma preferência ou outra individual, mas o interesse coletivo tem que ser preservado. Então os jogadores do Vasco são maduros o suficiente, esse debate sobre a grama sintética é válido. Agora, o Newton Santos tem uma grama homologada pela FIFA. Joga Campeonato Brasileiro, Libertadores, Sul-Americana. Então não há nenhum impeditivo. Como outros estádios no Brasil têm a possibilidade de grama sintética. Ele ainda prossegue. Os clubes, na verdade, têm que ter uma definição de maneira coletiva sobre se é possível jogar na grama sintética no futuro, se não é possível, se é o ideal, se não é o ideal. Senão cada um vai ficar pontuando a sua individualidade e a gente nunca vai chegar a um consenso. Então, assim, é o Marcelo Santana respondendo exatamente, né, o dirigente do Flamengo, que eu não vou lembrar o nome, era um dirigente de relações do Clube da Gávea, indagando sobre o desejo do Coutinho ser reprimido diante da vontade do Vasco da Gama. Mas é exatamente isso que é bom, vascaíno. Eu venho falando desde a segunda-feira passada. Essa rivalidade ela já começou. Esse clássico dos milhões ele já começou. A partir do momento que vem um dirigente, após uma reunião da FERJ, reclama que a partida vai ser no Newton Santos, isso é bom. O Marcelo Santana ele revelou que após esse jogo ser decidido que seria no Newton Santos, ele recebeu telefonema de vários dirigentes do Flamengo tentando fazer com que a partida viesse a ser no Maracanã, reclamando. Então os caras eles estão sentindo. Eu acho que essa é a situação certa. Tem que tirar o Flamengo da zona de conforto. Não existe o Vasco jogar 2 jogos nas semifinais e os 2 jogos ser na casa dos caras. Não quiseram que o Maracanã fosse a casa deles? Parabéns, conseguiram. Agora sustenta. Porque não vai ser assim também. O Vasco não pode jogar na sua casa, que é o Maracanã. Agora jogar 2 jogos na casa deles, não tem como. Um jogo vai ser onde o Vasco quer, que será no Newton Santos. Jogo da ida, sabadão, depois de amanhã, no tapetinho do Newton. Lado positivo para nós vascaínos. O Vasco, junto ao Botafogo, conseguiu 2 dias de treino. O primeiro já aconteceu ontem, tá aparecendo aí na imagem a vocês. O primeiro treino já rolou no estádio Newton Santos, tá? No tapetinho do Newton. E o outro treino acontecerá amanhã, no Newton Santos também. O segundo e último treino de preparação para esse Clássico dos Milhões. O Vasco tem a oportunidade de treinar no gramado onde irá atuar, se acostumar com o gramado onde irá atuar, e o Flamengo vai chegar assim, sem saber. Porque é diferente, a velocidade é diferente, a bola é diferente, tudo é diferente. O Vasco já está entendendo, o Flamengo não. Não à toa, só para te exemplificar mais do que nunca como os caras estão sentindo, ontem o Varela, lateral direito do Flamengo, deu uma entrevista coletiva lá no Ninho do Urubu e foi questionado sobre exatamente o gramado sintético, sobre
a diferença. E ele falou isso daí, indagando novamente por que o Vasco tirou o jogo do Maracanã. Boa tarde. Chama um pouco a atenção aí porque semana passada todo mundo se juntou aí para jogar campo natural. Então chama um pouco a atenção, mas não tem de outra. Vamos ter que ir lá no Nilton Santos, jogar de igual a igual e depois definir no Maracanã. Jogar contra Vasco é um clássico forte, não só para nós, para os torcedores também. Então tem que dar importância que esse jogo tem. Vasco há um bom tempo que não consegue ganhar, mas por um bom trabalho que o Flamengo sempre faz. Então a seriedade desse time é sempre vencer e sábado vamos por isso, para tentar vencer mais um jogo. Meu amigo torcedor vascaíno, então, como vocês viram aí, né? O Varela reclamando, nitidamente mostrando que lá dentro, lá no Flamengo, a situação tá desconfortável. E é exatamente isso. Tirar o Flamengo da zona de conforto. O Vasco já chega nesse Clássico dos Milhões ganhando. Ganhando não em campo, mas ganhando na mente. Ganhando na postura. É isso que a gente quer ver de um Vasco da Gama contra o Flamengo. E mais um aspecto positivo. Pelo fato do jogo ser num gramado sintético, tanto Danilo, que vem sentindo dores musculares, será poupado para esse jogo de sábado. E também, além do Danilo, o lateral esquerdo Alexandro e o atacante Juninho. Ambos que retornam de lesão, estão aptos, já treinam com o grupo, mas serão poupados exatamente por conta do gramado sintético. O Flamengo resolverá poupar esses dois jogadores para preservá-los. Então, é isso. É Vasco e Flamengo, meu amigo. Não tem carinho, não tem amizade, não tem parceria. E volto a repetir, o Vasco está subindo o sarrafo. O Vasco está puxando a rivalidade. Está puxando. Eu gosto é disso. Tem que puxar. Agora, sábado, depois de amanhã, vai ser obrigação ganhar. Porque se perder também vai ouvir. Eu gosto disso, cara. Acho maneiro. Irado. Leva o jogo pro Nilton Santos mesmo. Tira os caras da zona de conforto. Agora tem que ter também peito para chegar no sábado, decidir e garantir a vitória. Concorda, vascaíno? Tá animado? Já pensou o Lloyd Augusto aí que chegou hoje no Rio, entrando sábado e fazendo loucura dentro de campo? Meu amigo, seria demais, hein? Mas deixa aí a sua opinião. A gente vai ficando por aqui. Nessa quinta que será muito agitada, já tem a apresentação de Benjamin Garré e de Nuno Moreira lá no CT Moacir Barbosa. A gente, é claro, vai trazer tudo aqui a vocês no Fala Gigante. Então fiquem ligados, fiquem atentos, que estaremos aqui durante toda essa quinta-feira. Vamos que vamos, vascaíno. Curta, compartilhe, ajudem o nosso canal e, como nós sempre falamos aqui, saudações vascaínas.